Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Grande Criador, cada dia que passa, desejamos ouvir o seu haja. Estamos aqui para mais uma vez vermos o cumprimento da sua palavra, ainda que falando sobre isto repetidas vezes, como o Senhor deixou pregar-se sobre o Calvário 2000 anos. E aí, repetidas vezes, temos que falar sobre estas coisas na luz do dia. Manifesta a tua bênção e que todos nós sejamos recompensados com a sua palavra. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus. Amém. Pode sentar. E houve luz. Você só vai ver a luz quando aquela palavra cumpre naquele dia. Se Deus não tivesse dito haja luz, não teríamos luz. Mas ele disse haja luz lá no princípio, por isso nós temos luz. Quando ele diz haja, aquilo tem que aparecer. Cada promessa de Deus que ele fez, aquilo já estava nele antes da fundação do mundo e chegou o dia daquilo vir à luz. Tem um tempo que aquilo fica escondido, é como a gestação. Tem 9 meses escondido. Tem uma forma, vai mudando de forma, mas está escondido, até que há uma luz. A mulher deu a luz. Ela só dá a luz quando a criança nasce. Oh, mas eu sei disto. E é assim, a promessa de Deus, quando ela aparece, ela nasce, aquela é a luz para aquele tempo. Então tem muitos tempos que as pessoas vivem sem luz, porque não teve uma luz para aquele dia. Ela tem que viver com a luz de outros tempos. A luz que nós desfrutamos da cura divina, da salvação, do perdão e outras coisas mais, é uma luz que não é do momento, é uma luz lá de trás. Assim como você desfruta do sol, da lua, das estrelas, dos astros, é uma luz, mas não é uma luz de hoje, é uma luz do princípio, no princípio. Então, a luz do Calvário veio há 2000 anos atrás. É quando Deus quer que o seu haja manifeste. Quando ele quer, aquilo vem à tona, aquilo clareia, é uma luz para o povo, e aquilo que você não sabia, fique sabendo. Aquela criança na gestação que você não conhece, 9 meses, deu a luz. Já sabe fisionomia, já sabe tudo direitinho, porque deu a luz. Agora, aquilo tem uma vida própria. Já não vive com a vida de outro.
tem a vida própria. Cada um de nós temos uma vida própria, vida individual. Quando estamos dentro da mãe, então estamos vivendo com a vida da mãe. Que a mãe respira, a pressão da mãe, todas as alterações consanguíneas e pressão e cardíaca, tudo isso a criança é influenciada por aquilo e vive por aquilo. Mas quando ela nasce, ela tem uma luz própria, uma vida própria. E ela tomará conta daquela vida agora. Agora ela não morrerá porque a mãe morreu. Agora ela morre porque a vida saiu dela. Então, o nosso tempo é o tempo de uma luz que está escondida também por muitos anos. Vamos chegando ao tempo de Jesus Cristo. Eu queria ler mais aqui um pouquinho para vocês. Essa mensagem é muito boa. A gente toma uma mensagem, ela já tem uma mensagem nela. Shalom, parágrafo 197. Ele prometeu que o mundo entraria num grande grupo de organizações e formaria um sistema, um poder, conhecido como a besta, e se assentaria lá sobre 7 montes. Aconteceu precisamente isto. O irmão Branham está falando da besta, e que ela assentaria sobre 7 montes, e é exatamente onde Roma está construída, sobre 7 montes. E o irmão Branham disse, isto precisamente aconteceu. Então, quando Deus fala uma coisa, aquilo vai acontecer. Se ele diz, haverá uma grande prostituta, ela tinha que aparecer. E ela apareceu. Mas também, se ele diz que haveria as obras dos nicolaítas, apareceu. Essas coisas estão ali. Se foi advertido nas primeiras eras da igreja, então as demais eras deveriam tomar cuidado de não acompanhar os mesmos erros da primeira. Se a primeira era esfriou o seu amor, a segunda não devia ter esfriado. Mas a questão, quando a primeira era esfria o amor, a segunda vai mais. E chegou um ponto da iniquidade ter aumentado tanto, como diz a Bíblia, que o amor de muitos se esfriariam. Então já não tem amor, pai, filhos, filhos e pais, mães e filhas e mães. E o próximo não tem amor um pelo outro. São poucos que você vai encontrar que tem um verdadeiro amor, que também não seja um amor interesseiro. Tem um amor que é por interesse. Apresenta que ama, mas é um interesse. Tem hora que o rapaz mostra que ama a moça, mas é interesse no corpo dela. Depois que ele tomar o corpo dela, ele mete o pé nela e pronto. Então não é isso. Nós temos que ter um amor genuíno. O amor só terá os verdadeiros eleitos. Nesse tempo final, só os eleitos terão o verdadeiro amor. O demais é personificação. Não é verdadeiro. Você tem que tomar o que é verdadeiro, havendo tantos falsos, mas existe um verdadeiro. E você tem que viver pelo verdadeiro. Com a igreja os perseguia, como a igreja os perseguia, é o 198 Shalom. Até a morte fizeram precisamente isto, que Deus disse que isso ia acontecer, aconteceu. 199 Shalom. Como saíram na reforma, fizeram precisamente isso. Como que ele prometeu em cada era que seria, e ele prometeu para esta era, falando da era do irmão Branham. Porque cada mensageiro tem que falar para a sua era, para o seu tempo. E o irmão Branham estava falando, ele prometeu para esta era. Se eu disser para você o que Deus prometeu para esta era, você não pode confundir com a era de Lutero. Aquilo foi o que Deus prometeu para aquela era. Se eu digo para você que Deus prometeu para esta era, ele tem cumprido, você não tem que pensar na era do irmão Branham. Na era do irmão Branham foi lá atrás. O problema é que Deus faz uma coisa, dá uma luz, é que as pessoas ficam à luz lá de trás. O erro de todos os tempos foi este. As pessoas nunca acompanharam o haja e ouve, mas eles não encontraram aquela luz. Houve luz, mas eles não puderam andar
naquela luz. Mas que houve, houve. Então, você não vai esperar que Deus crie um sol. Ele já criou uma lua, estrelas, planetas. O que os homens estão fazendo hoje é descobrindo os planetas, se tem um meio de vida, que eu acho que eles estão querendo dar um jeitinho de sair daqui, né? Porque sabe que o que eles fizeram aqui na Terra vai acabar com tudo. Está no apertar de um botão, liquida tudo. Então, nós damos um fim daqui, mas já estamos descobrindo um outro. E eles não sabem que isso alcança por todo lado. Não vai ter escapatória para o homem. Ele não vai escapar daquilo que ele fez. Agora, Deus já sabia de toda essa inteligência do homem que ele teria nesse tempo. Você pode ver que isso é uma manifestação também do que Deus vem falando lá atrás. A ciência multiplicaria. E nós temos o índice de ciência multiplicado, não somado. Multiplicado, o índice de ciência. Então, o que você está vendo hoje em todos os meios, você está vendo uma multiplicação da ciência. O que era isso? Deus tinha dito. Isso vai haver. E está no nosso tempo. Não estava nem no tempo de Mombrana. Você olha lá atrás, no tempo de Mombrana, e Mombrana não podia ter o que nós temos hoje. Mombrana não podia ter tantas fotos que hoje uma criança pode tirar. Estou falando de Mombrana, mas no meu tempo, há 20 anos atrás, já era difícil. No nosso tempo mesmo aqui. Então você vê que a ciência multiplicou tanto que hoje qualquer um tem um celular, tira foto e posta foto em todos os meios, né? Eles estão fazendo isso por quê? Porque tem facilidade, porque a ciência aumentou. Por quê? Porque Deus disse que ela ia aumentar, ela ia multiplicar. Então o nosso tempo, a multiplicação, está no nosso tempo. Até o tempo de Mombrana, veio multiplicando tudo de carro, carroça, avião e a nave. Para o nosso tempo já não precisa mais multiplicar, que o homem já fez o que ele queria. Agora está tudo aqui na terra mesmo, tudo com facilidade. O que você pode ter, estou falando desse meio mais fácil, que eu vejo a mensagem do Mombrana, o filme do Mombrana, 2, 3 filmes para um ministério daquele tamanho. E nós, com esse ministerinho, ter o que nós temos. O que é isso? É ciência. É ciência. Aí você tem que olhar o lado espiritual também. Se naquele tempo eles tiveram uma ciência que descobriu até ali os grandes mistérios de Deus e o que o homem quis descobrir, eles descobriram até ali, manifestou aquilo. Agora nós temos o lado de Deus, a ciência de Deus, porque o cientista de Deus é o profeta. Você encontra o cientista que no mundo é um homem comum, que vive estudando, mas o cientista de Deus é um profeta. Deus fala através dele, Deus cria através dele, Deus multiplica as coisas através dele, Deus tira as doenças através de um profeta, Deus revela os mistérios e dá luz e diz, haja luz. Oh, como é bom a gente poder ver a luz, haja luz e houve luz. Ele prometeu para esta era, Mombrana falando da era dele. E o que ele prometeu para a era de Mombrana, ele cumpriu. O povo teria que ver isso, que Deus caminha, Deus tem mais coisas para cumprir. E se você diz que ele não cumpriu aquilo ali atrás, e ele tem que cumprir ela aqui na frente, quando aqui na frente é outra coisa que ele tem que cumprir, você quer embolar as promessas, e as promessas de Deus foram feitas para aquele dia, e ele fala, haja, e aquilo vai haver, e houve luz, porque ele diz, haja luz, e houve luz. Então, se ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, tudo isso nós conhecemos, que nós conhecemos isso falando de cor, não é? Era como usava também o versículo, uma leitura
tão tremenda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí era o texto áureo, que todo crente, ele acabava sabendo, decorando esse texto. Então, você vê, o que era aquilo? Era reviver o tempo do amor que Deus teve para salvar o mundo. Você está falando de uma coisa de 2000 anos atrás. Mas nós já estamos nesse dia que o irmão Brando disse, o que ele prometeu para esta era, e aqui está ele hoje, tornando aquela palavra viva, precisamente como ele fez no princípio. Certamente que sim. Como ele fez no princípio, tornou a palavra viva. Haja luz. E houve luz. Então, ele não poderia falar isso na era de Lutero. O haja de Apocalipse 10, 7, ele não podia falar para Lutero. Mas no tempo de Lutero teve o seu haja. O justo viverá pela fé. Haja justo, sim. Ele diz que aquilo haveria nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse era o haja de Deus. Para aquele dia, as pessoas tomaram aquela palavra. A restauração dos dons espirituais veio no início do século XX com os pentecostais. Foi o haja de Deus, foi o maior avivamento que houve. Mas quando chegou em 1957, aquele avivamento que houve em 1900, 50 anos depois acabou. Isso é o que o irmão Brana diz. Por isso eu não oro mais pela América, porque o tempo dela acabou. Tem hora que a gente fica, vamos orar para fulano, vamos orar para Beltrano. Muitas vezes é falta de entendimento, a gente ora porque somos humanos. Mas se você olhar na verdade, eu oro por uma pessoa que me persegue, que fala mal de mim, que está procurando me matar, eu oro por ela. Mas a coisa é que Deus já diz, não ore mais. Você não tem que orar mais pela América. Aí nós encontramos crente fazendo campanhas de oração, salve a Franca, salve a América, salve o Estado de São Paulo, salve o Brasil, salve a Brasília, salve Brasília. Não tem jeito de salvar isso, não. Não, se você quiser, então agora você mesmo encontra seu Salvador. É individual, porque este mundo está no maligno. Está no maligno. Vai ter o dia de Deus. Vou entrar nisso agora. Vai ter a paz que nunca houve. Vai existir isso ainda. Isso foi uma promessa que foi feita lá atrás. Foi cumprida lá atrás, parcialmente, mas não podia ser cumprida totalmente. Mesmo lá nos dias de Cristo. O que Cristo era? O príncipe da paz. Cadê a paz? Cadê a paz? Romanos, judeus, todos brigando, lutando, eles mataram o príncipe da paz. São Paulo diz que eles crucificaram e mataram o príncipe da paz. Então você vê que a palavra era para aquele dia. E eu quero ler, que é o que o irmão Brana fala que é bonito. 201 Shalom. E quando cada promessa for cumprida, tragada foi a morte na vitória. Então, você vê cada promessa, mas nós temos a promessa de hoje, nós temos a promessa agora do levantamento dos irmãos na ressurreição, temos a promessa do rapto, temos uma promessa que o mundo passará por 3 anos e meio de grande tribulação, e que Deus estará salvando com sua promessa 144 mil judeus que completarão o número daqueles que foram matados por Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, que eles estão, almas que estão debaixo do altar do 5º selo. Vai ter que completar, são judeus, não são gentios, não é a igreja, não é noiva, aqueles são judeus, eles estão debaixo do altar, mas falta 144 mil. Enquanto não cumprir esse haja de Deus, você não tem aquilo completo, perfeito.
Então nós estamos vendo a promessa cumprida aí. Aí foi tragada a morte pela vitória. Aí, quando Jesus veio, ele tragou a morte pela vitória. Mas ele começou a dar promessas outra vez. E aí cada promessa que vem, cada dia que cumpre, a morte é tragada. As trevas é tragada pela vitória, pela luz. Você só tem que ter luz suficiente para poder iluminar sua vida, iluminar seu lar, por onde você andar. Você é o indivíduo de Deus, você é a pessoa na qual Deus está andando, refletindo, falando, olhando nessa terra. Você é esse crente, amém? Não fique esperando para outro tempo, você é esse. Mas eu sou fraca, eu tenho problemas, sou fraco. Você tem que crer nele, porque você simplesmente entrega a ele, ele é a energia. Você tem os filamentos em dia. Se essas lâmpadas, se queimar um filamento, ela não dá luz. O crente tem que ter os filamentos em dia e haja luz. A luz chegou, ligou o interruptor, bateu ali, os filamentos estão perfeitos. Então nós estamos dentro, na promessa de Deus. Só de saber, você era exatamente os filamentos desta luz que apareceria neste dia final, quando Deus dissesse, haja luz. Luz do quê? Que ele já falou lá atrás, não é haja sol mais, não é haja estrela mais, não é haja revelação mais, já foi tudo revelado. Agora é o haja dele para o dia, é uma promessa para o dia, e tem que haver. Se ele diz haja, tem que haver, aquilo tem que surgir, tem que aparecer. Quando Deus fala, aquilo cumpre. Amém? Eu creio nisso. Aí, irmão Brana diz, Jesus voltará, e o último for vindicado, então virá paz sobre toda a terra, e um shalom eterno. Você sabe que shalom é paz. Um shalom eterno, paz sobrevirá na terra. Eu quero usar também, porque temos que entrar em contato com outros parágrafos, só mais um. Ao nascer do sol, 203. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Aqui ele está falando da vinda. E você tem que entender, quando o irmão Brana fala muitas coisas aqui de vinda, ele está falando de rapto. Ele não está falando daquela vinda ali atrás. E tem hora que ele está falando de uma vinda, e é a vinda de Apocalipse 24, 36. Tem hora que ele está falando daquela vinda, tem hora que ele está falando de uma vinda, que é o rapto. Porque você tem que tomar a vinda do monte pôr do sol e trazê-la ao cumprimento quando há luz. No monte pôr do sol, se você toma aquela luz que veio do monte pôr do sol para o tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, foi a luz que eles puderam ter, não puderam ter luz do 7º selo, do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda, porque Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Quer dizer, se você falar, vai haver luz. Não fale, não diga a ninguém. É isso que eu quero que vocês vejam. É tão simples. O haja e ouve. Houve luz, mas não é lá atrás. Aqui, ele está dizendo, haja. Hoje nós temos que entender isto. Ele disse haja, hoje nós pregamos, ouve. Houve luz. Deus diz, haja. Nos dias da voz do 7º anjo, haja. A finalização do segredo, do mistério divino. E ouve. E ouve. Então hoje o que nós estamos pregando? Nos dias da voz do 7º anjo, houve luz. Houve luz porque Deus disse que seria nos dias da voz do 7º anjo. Isso já é caso concluído, passado. Houve luz. Houve luz daquilo que não se tinha, das 7 eras da igreja. Houve luz dos 7 selos. Nunca teve nada dos 7 selos. Houve luz dos 7 trovões. Até aquele ponto, porque era ele que tinha que abrir. Está dentro do capítulo dele.
Você não pode entrar no capítulo de outro, você não pode entrar no terreno de outro. Até mesmo, deixa eu usar umas palavrinhas aqui, porque tem hora que a pessoa entra na fé do outro. Não, o marido não vai entrar na fé da mulher, a mulher não crê nessa mensagem, não crê, deixa ela do jeito que ela está, deixa ela seguir a igreja dela, leva ela até na igreja dela. Diga para ela, querido, você vai assistir seu culto aqui e eu vou lá para casa assistir o meu. Daqui a pouco eu vim te buscar. Você não entra no terreno do outro. Não adianta você querer dar luz para quem Deus não disse haja. Se você tem, ouve para você, porque Deus disse haja luz para você. Aquela mulher diz, meu marido quer que eu vá com ele na igreja dele. O irmão Brana podia ter dito, não, você não pode fazer isso. Ele disse, vá, seja suficientemente salvo. Vá com ele na igreja dele. Tem hora que você da terceira etapa precisa de ir na segunda, vá. Seja a luz. Você já pensou bem, no meio de tantas trevas chega lá, sétimo selo revelado, novo nome. Por isso que eles falam de você, que a luz chegou. Houve luz dentro da igreja. Houve luz, o pregador já olha assim, tem uma luzinha ali. Tem um novo nome ali. O cordeiro saiu do trono ali. Houve luz. Eles veem a luz. Então seja suficiente sal, seja suficiente luz, onde você vai. Ele não precisa discutir. Ô mulher, você tem que passar para a minha religião, para a minha fé, para nós ir direitinho. Não tem que passar nada. Jesus já diz, 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Vou ver quem é que vai ficar. Não tem que ser feito à força. Não tem que tentar fazer isso. Você tem que colocar nas mãos de Deus e deixar Deus resolver o problema. Põe ela nas mãos de Deus. Deixa ele resolver o problema. Eles não têm luz. É como nossos filhos, vamos fazer eles viver a mensagem. Eles não têm luz. Se algum dia Deus disser, haja, vai haver. Para eles. Que há uma luz dentro de casa, tem que haver o pai e a mãe, tem que ser o luzeiro do lar. E é uma lâmpada que se coloca no velador. Para iluminar todo o ambiente. O testemunho do pai, o testemunho da mãe, o testemunho do pastor, o testemunho do crente, na fábrica, na rua. Tem que ser luz. É colocado no alto. Onde você vai é uma luz. Houve luz. Você não é trevas como os outros. Você é luz. A gente vai a certos lugares. Você é crente, né? Eles não sabem outra coisa. Eles não sabem dizer outra coisa. Se é um reino pagão como o babilônico, ele vai falar, eu vejo deuses, mas eram profetas. Mas eles não entendiam assim. Então eles podem dizer, você é crente, né? Eles não vão dizer, você é a mensagem do profeta, eles precisam falar tudo. Há uma luz. E a luz não pode ser cabelo, a luz não pode ser vestido. A luz é vida. E se não tiver essa luz lá dentro, onde estará o cabelo? Onde estará a roupa? A sua maneira de falar, de agir, de viver, de olhar. Se há luz, mostra em todos os pontos que há luz. Então, por favor, não batalhe na sua casa. Simplesmente creia. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer pela nossa força. Tem que ser feito, o marido quer ser chamado de cabeça, pela força, a mulher não vê nada, a mulher vê nele cauda. A mulher dá uma olhada assim e diz, filha, você está achando que você é a cabeça? Eu quem sou? Você é a cauda. Então não adianta você querer mudar. Porque para mudar você tem que brigar, não vai adiantar, não vai resolver. As pessoas estão na liberdade de fazer suas escolhas. É tempo disto. Você não pode privá-las disso.
Elas fazem suas escolhas, elas mudam de sexo, elas mudam o seu meio de falar, de agir, de viver. É tempo disso, deixe-as fazer. Está cumprindo a Bíblia. Deus diz que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. O que Deus está dizendo? Nesse tempo do Filho do Homem, que a luz também vai ter trevas. Vai aparecer as trevas. Porque ele disse, haja luz. E houve luz. Amém. Então, falando sobre isto, você entender, quando Jesus veio, 202 Shalom, o príncipe da paz. Agora escuta, por que não houve paz? Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte morrendo, o conselheiro morrendo, Pai da eternidade morrendo, príncipe da paz. Mataram o filho do rei, o corpo de Deus. Eles mataram. Por que não houve paz? E o irmão Brandt diz, porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Por isso não houve paz. Mas ele não era o príncipe da paz, era o príncipe da paz. Mas não houve paz, porque a palavra não podia cumprir toda naquele dia, e tinha 7 eras da igreja para aquela palavra ser expressada em luz, porque já houve luz. Ela tinha que ser manifesta, o povo tinha que ver essa luz, como nós estamos sempre vendo aí durante o dia, o sol, uma luz, lá do princípio, milhares de anos. Ele disse, haja, e houve. Então, a gente tem que ver as promessas de Deus assim. Escuta, Ele a está cumprindo hoje. Cada palavra, Ele a está cumprindo hoje. Está chegando o seu dia. Está chegando o dia do príncipe da paz. Está chegando o dia. Mas ele isso daí mas tem que cumprir. A palavra não podia ser cumprida toda em seu dia. Precisou de 7 eras. E aí você olha para o tempo de irmão Branham. As mensagens são formadas assim normalmente, irmãos. Não precisa... mas você está formando... Sim, formando parágrafo. Você compara as coisas assim. Esta é a verdade. Não foi nos dias da voz do 7º anjo que o povo tinha que saber de 7 trovões e 7 selos, novo nome, o 7º selo, 3ª puxada. Não foi no tempo do irmão Branham? Foi, porque não soube. Vou repetir essas palavras, porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Não podia, Deus disse, haja e houve, no seu dia. Mas quando Deus diz para William Branham, não diga, quer dizer, não diga que houve. Então ninguém vai ficar sabendo. Não diga a ninguém. Mas não foi no tempo dele que era para ter luz, foi porque não houve. Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Ele a está cumprindo hoje. Amém? Está cumprindo hoje. Qual o problema de nós sabermos de 7º selo hoje? Porque o povo que viveu com o irmão Branham não soube? Eles não podiam saber. Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, haja. Porque se você falar, vai haver. As pessoas vão entender. Então não diga. Por que isto? Chegará o dia. Então, irmãos, nós vivemos num novo dia, que ainda não é o milênio. Nós vivemos num novo dia, quer dizer, um dia após Branham, um dia após a revelação. Agora, se pode, Deus não podia falar para eles, irmão Branham, continuar pregando para o povo, vocês agora têm que comer esse livrinho. Ele falou muito pouco disso,
Por quê? A luz não era para o seu dia. Comer o livrinho não era para o seu dia. Para o seu dia era abrir o livrinho. Era tomar o livrinho aberto e pregar o livrinho aberto. Mas comer era para os dias da esposa, para os dias de João. Não era para o sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Sempre pregado pelo irmão Brana, mas é Apocalipse 10, 8 a 11. Isso aí não é falando por falar de uma pessoa, não. Meu irmão, queira ou não, é o haja de Deus e ouve. Hoje houve luz dos 7 trovões. No irmão Brana, ele pregou, mas não houve luz. Senão, eles tinham continuado pregando, não houve luz. Foi só revelar, mas dizer é isso. Agora você toma a mesma mensagem que o William Brana pregou e não pôde ser entendido lá atrás, toma a mesma mensagem, Laodiceia 38, o que são os 7 trovões? São as revelações. Está revelado aí. São o que são, irmão Brana? São as revelações contidas nos 7 selos. Então, estava ali e a gente não via. A coisa estava ali. Por que não via? Porque tinha que haver o haja de Deus para João, para a esposa. Agora, se você não é do João, não é da esposa, não vai haver nada, filho. Não vai haver nada. Nada vai acontecer para você ver. Você diz, não estou vendo nada. Por certo que não está. Nos dias de Brana eles não viram nada também. E estava acontecendo. Nos dias de João, eles não vê nada também. Está acontecendo. Esses dias que vocês estão vivendo, é o seu dia. Você não vive o meu dia, você vive o seu dia. Tem que entender isso. Brana viveu o seu dia. Aí nós ouvimos o dia de Brana. João viveu o seu dia. E a igreja vive o dia de João. É aquele dia, é o dia da luz. Mas vem a luz sempre naquele dia. É uma pessoa. Deus dá a luz para uma pessoa. Eu não vou ter tempo de ler tudo aqui. Mas se você tem tempo em casa, vai ler essa mensagem, que é muito bom. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus em seu pensar, a pensou, a expressou através dos seus profetas. E agora ela tem de ser cumprida. Deus falou, João, vai ao anjo, come o livrinho. Quando é que João vai ao anjo? Já ouvimos pregações, há 15, 20 anos atrás, que João já tinha ido no anjo, já tomou o livrinho e comeu. Se ouvimos, fomos esclarecidos? Não, então não era João. Porque não houve. O haja, houve, mas não houve a resposta do haja. Haja luz. Alguém diz, olha, eu tenho essa luz, e eu tenho essa luz faz tempo, e por que nós nunca ficamos sabendo? Porque você não tinha luz, filho. Lá de ser mentirosa, mentiroso, você nunca teve luz. Você nunca teve luz da terceira puxada, nunca teve luz do novo nome. E esse povo nunca teve luz do novo nome, que hoje eles estão crendo que novo nome é filho do homem, novo nome é a palavra. Eles nunca tiveram luz do novo nome. Nunca houve para ele. O haja foi falado, mas não houve para eles. É cada uma também que eu vou te falar. 204, Shalom. Agora, ele prometeu enviar Cristo a segunda vez. E quando ele o fizer, quando Cristo vier a segunda vez, haverá um Shalom eterno. Agora, se Cristo vem a segunda vez, como nós lemos aqui, que você tem que colocar tudo em ordem. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Certo? Bom, você coloca isso tudo no lugar, o sétimo anjo está lá atrás. O sétimo anjo não vai estar na terra mais. Irmãos, quem vai estar na terra agora é nós, irmãos.
O sétimo anjo não vai estar na terra mais. E quando ele vier, já vai vir na ressurreição. Ele não vai vir para ressuscitar ninguém. Por quê? Porque agora o que ele pregou, você tem que tomar o que ele pregou, o haja, que ele deixou, e tem que haver um levantamento, uma ressurreição. As pessoas aparecer, não pelo tempo do irmão Brana vir aqui e falar. Não, ele já falou lá atrás. Por que não houve? Porque não pode ser cumprido naquele tempo. Porque não houve paz quando Jesus veio, o príncipe da paz? Porque a escritura não podia ser cumprida toda em seu dia. Porque não veio tudo no tempo do irmão Brana? Porque essa revelação de Apocalipse 10, de 1 a 11, não podia vir tudo nos dias do irmão Brana. Então Deus vem e parcela isso. 10 de 1 a 7, revela, eu te recolho. Depois, esperar 40 anos, só a paciência de Deus. A gente, já pensou bem, se a mulher pedir uma geladeira, você levar 40 anos para dar? Já pensei, estou bem, paciência. Meus filhos que é carro novo, eu falei, você sabe quantos anos eu fiquei com um carro velho? Estou esperando isso, 40 anos. Você agora quer tudo de mão beijada. Mas 40 anos. Eu tenho um ministério de 40 anos para depois ter um carro. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, no final nem um jegue ele tinha. Cadê? O que tinha ali, o jumento não era dele, pediu emprestado. O túmulo era emprestado. Agora nós temos que tomar as coisas para o nosso tempo. E ver quando que o irmão Branco está dizendo, shalom, 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 paz, príncipe da paz. Quando é que vai acontecer? Falta ressurreição, rápido. Ressurreição, você sabe, é o aparecimento dos irmãos, porque os túmulos já foi aberto. A mensagem do dia do irmão Brana foi tão poderosa que abriu-se um por que os irmãos não apareceram? Porque a escritura não pode ser cumprida toda naquele dia. Porque eu fiquei sabendo que o sétimo celebrana 40 anos depois. Porque aqui Deus diz, haja e ouve. Porque lá atrás? Lá atrás Deus só disse, haja revelação. Mas não houve luz. Só a revelação. E a revelação é uma luz. Mas nesta luz você não pode entendê-la. Foi o que o irmão Brana revelou. Nós estávamos com tudo na mão, estamos com tudo na mão. Todas as mensagens do irmão Brana que você tem, 40, 50 anos de mensagem. Por que não tivemos essa luz 30 anos atrás? Não era dia dela. Era o dia de passar pelo deserto. Mas agora é luz. Agora, novo nome é luz. BRANHM é luz hoje. Alguém diz, é a palavra. Sim, eu também creio que é a palavra. Porque Jesus era a palavra, mas como ele chamava? Jesus. Então, agora também, o novo nome é a palavra. Mas como que a palavra chama? É Brana. É o nome da palavra. É o nome do verbo. Talvez nem entenda isso, né? É o nome, já viu verbo? Nome? É o nome do verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Pronto, é o verbo, a palavra, se fazendo carne. E lá era o verbo. Apocalipse 19 é o verbo. Mas o verbo se fez carne. Espera lá, mas Apocalipse 19 é a terceira vinda. Mas você não pode descer sem que primeiro suba. É por isso que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele subiu com novo nome. Se ele não tivesse subido com novo nome, ele não tinha vencido. Provou que ele venceu, que ele subiu com novo nome. Quando ele desceu em Apocalipse 10:1, ele desceu com o nome que ele subiu. Os crentes, o profeta do dia, também venceu aqui. Para nós sermos arrebatados, já temos que ser arrebatados com um novo nome. Novo nome.
Você vai ser arrebatado com um novo nome. Irmão Branham diz que fé para o rapto está nos trovões. E o novo nome está nos trovões. Então, eu tenho que ter, você tem que ter fé, que Deus hoje está operando no 7. O que vale número? Valeu esse tempo todo. 3, 5, valeu. A matemática de Deus, sempre entendida, 3, 5, 12. Mas quando veio a mensagem do 7º anjo, 3, 5, 7. Entendeu? 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. É a numerologia de Deus. Você tem que encontrar Deus nessa numerologia. Você encontrou Deus no 3, no 5, dentro das 7 eras. Mas terminou as eras, você encontra Deus no 7. B-R-A-N-H-A-M. Um gentil levaria seu nome, Jeová Jirê. Terceira parte, parágrafo 100. Será impossível. Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Será que não dá para você ver? Isso aqui também é para eleito. A gente quer colocar isso nos outros. Não entra, irmãos. Você tem que ter nascido. Você não entra na família Brana. Se alguém quiser ser filho de William Brana no natural, não tem jeito. Só José Brana, Billy Paul Brana e Sara e Rebeca. São filhos naturais. Mas Deus proveu para nós ser filhos de Brana no espiritual. Como se faz ser filho? Nasce. Não dá mão de companheirismo, nasce. Tem que nascer. Nascer de onde? Da mensagem. Ele diz que é nascer da mensagem. Outra vez, da mensagem. É o novo nascimento agora da mensagem do que Deus fez através de William Branham. Ele disse, haja. Eu tenho que terminar, deixar mais para o... É um caso individual, diz irmão Branham 209. Você e Deus, não existe dois homens que concordem em tudo. A gente tem hora que quer fazer isso. Você sabe porque nós temos mentes iguais? Porque nós temos um Espírito só, chamado Espírito Santo. Sabe por que não temos mentes iguais no natural? Porque cada um tem seu espírito. Aí não adianta você temar. Aí você pega um crente natural, um crente que tem o espírito natural e não tem o Espírito Santo. Ele não pode, ele vai pensar diferente de nós. Mas se você pegar o que tem o Espírito Santo, que é o ouve de Deus. Ele diz, haja e ouve, luz. Aí você pega um irmão, você vai encontrar isso. Mas se você tomar que não existe dois homens que concordem em tudo semelhantemente juntos. Não existe dois polegares iguais. Deus trata com o indivíduo. Esta é a maneira de Deus. Se as pessoas pudessem entender que só quando você tem o Espírito Santo é que você pensa igual, age igual. Vive num só coração como a igreja primitiva viveu. Ali tem que viver. É o Espírito Santo que caiu? É um Espírito só que caiu? Mas cai 2, 3 Espíritos para você ver. Agora, nós estamos no tempo que o espírito sodomismo está no mundo, lesbianismo está no mundo, filho do homem está no mundo. Olha para vocês verem. 3 Espíritos. Qual Espírito você tem recebido? Ah, tem o espírito religioso? Tem, mas isso tudo é promovido através dos 2, de Noé, dos dias de Ló. Aí vem o espírito religioso do dia também. Mas se a igreja pudesse tomar esta palavra e viver por esta palavra e saber, hoje é o ouve de Deus e houve luz.
De 2000 para cá, não é porque nós pregamos, não, foi Deus que falou. Eles pensam que nós pregamos, não. Deus disse, haja luz dos 7 trovões. No tempo de William Branham, ele disse, haja 7 trovões. No tempo de João, haja luz dos 7 trovões. E houve luz, haja. Foi Deus, no ano 2000, que todo mundo, a preocupação mundial. Nem nós sabíamos de nada disso. Deus trata com a gente assim também, cru, inocente. Nós não sabíamos de nada. Oh, é perigoso os bancos, o que pode acontecer? Vamos perder dinheiro. E na virada do 2000, e não era nada disso. Era mensagem. Não era nada disso. Era uma virada que estava dando mesmo. Era mensagem. Era ouve, cumprindo. Do haja luz do novo nome. Quanto tempo eu fiquei aí deixando o novo nome meio escondida? Mas a luz já estava lá. Ele já tinha dito haja, B-R-A-N-H-A-M. H-A-M. Eu preguei desde o ano 2000. H-A-M. Era a luz que nós tínhamos. Hoje, o haja, ouve luz. Temos luz da terceira puxada, temos luz dos 7 trovões, temos luz do 7º selo. Por que não cumpriu tudo no tempo de irmão Branham, se ele era o 7º selo? Porque o próprio William Branham vem e diz, na sua própria mensagem, a Festa das Trombetas, 232, ele diz, o 7º selo termina quando Deus levar a noiva. Então, estamos aqui. Por que esse espaço de tempo? Porque ele abriu no 7º selo a palavra, mas não podia dar tudo. Vou repetir para mim encerrar aqui. Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Certo? Não foi cumprida nos dias de Jesus. Foi cumprida nas 7 eras da igreja e ainda está esperando esse tempo. Não foi cumprido nos dias de Branham. Senão o povo de Branham, eles viriam lá, todo o irmão Branham, diz, aqui os 7 trovões é isso, novo nome é isso. Não, ninguém sabe nada. Nunca soube nada. Por quê? Porque lá eles não entenderam o ouve de Deus. Porque era o haja. O haja era revelação. Haja revelação. E houve revelação. 7 eras, 70 semanas de Daniel, já para mostrar para nós depois na abertura dos selos, que não era 7 anos, e que era 3 anos e meio de tribulação. 3 anos e meio foi cumprido no tempo do ministério de Cristo, e ele morreu, o príncipe foi tirado, o Messias foi tirado, em 3 anos e meio, e aí ficou 3 anos e meio para ser cumprido, depois que a noiva for arrebatada. Agora, a mensagem é esta, João, como o livro, e profetize a povos, reis, nações e língua. Esse foi o haja de Deus. E ouvi. Já comemos o livrinho, já estamos profetizando, não temos nenhuma dúvida, não estamos preocupados se querem ficar ao nosso lado ou não. Temos luz. A luz que nós temos recebido é suficiente, porque não é do homem, é de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvirmos sua palavra. Ajuda seu povo, que cada um possa sentir que verdadeiramente eles não vêm aqui por minha causa, eles vêm aqui por causa da luz que o Senhor disse, haja e ouve. Haja luz do novo nome e ouve. Ouve tanto que nós identificamos. Como o Senhor diz, haja luz, e nós o identificamos com o sol. O Senhor diz agora nos dias de William Branham, haja luz do novo nome, e nós o identificamos com B-R-A-N-H-A-M. Porque o Senhor diz, é um sinal eterno que eu te dou. Seu nome está sobre toda a montanha. Pai, obrigado por tudo isto, e foi soletrado
é o nome soletrado. E o Senhor falou isso no 7º selo para o seu profeta também. Aquilo veio soletrando. Ele não podia entender naquele dia, porque a luz que ele recebeu era para agora. Haja. Agora dizemos, houve luz. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Saiu a semear a boa semente sobre o campo seu, mas um inimigo astuto e sagaz semeou o joio e desapareceu. Vieram os servos do pai de família perguntando como isto aconteceu. Amarrai o joio para ser queimado, o trigo é juntado no celeiro meu. Semente a qual foi Abel, que nasceu bonito e muito fruto deu, mas nasceu com ele a semente ruim, a qual foi Caim e não se converteu. E quando vieram a chuva e o sol, as duas sementes amadureceu, e o trigo logo foi arrebatado, o trigo foi salvo, o joio se perdeu. Sementes são bem semelhantes, mas o joio não foi Deus quem semeou. E veio bonita, mas é arrogante, o campo é o mundo onde ela brotou. A boa semente são filhos do reino, e esta semente foi Deus quem plantou. E uma deu 100, a outra deu 70, e o grande celeiro de Deus transbordou. A semente foi predestinada, o joio não teve predestinação. Ele não entende terceira puxada e não sabe nada dos 7 trovões. A semente eleita já tem novo nome, ela sente fome e quer deste pão. Quando veio a chuva ela foi regada e foi fecundada com 7 trovões.